Quando você escolhe desbravar um mundo marcado por eras de guerra, a motivação principal costuma ser simples: salvar vidas. O desejo de ajudar o próximo e se entregar a um ideal onde todos possam viver melhor nasce da empatia, um sentimento essencialmente humano. E mesmo em um mundo de fantasia onde seres humanoides, mas não humanos, coexistem, é comum vermos esse sentimento compartilhado. Com a chegada da paz, conquistada pelo grupo de heróis, o mundo começou a prosperar. No entanto, ainda restavam resquícios da escuridão deixada pelos demônios. Por onde essas criaturas passavam, deixavam apenas destruição, e o sofrimento dos humanos continuava a marcar o caminho. Em tempos difíceis, homens fortes são uma necessidade, e Stoltz é um exemplo perfeito desse tipo de homem. Criado em um vilarejo de guerreiros, ele se destacou como o mais forte da região, sempre honrado por seu pai, por jamais sair ferido de uma batalha, nem sequer com um respingo de sujeira em sua capa branca de batalha. Era o retrato ideal do guerreiro impecável, um modelo para todos os guerreiros da vila seguirem. Mas ao contrário dele, seu irmão mais novo, Stark, não nasceu com o mesmo dom. Enquanto Stoltz era chamado de orgulho, Stark era visto como um fracasso. Um garoto cujo único talento parecia ser manchar a honra guerreira da vila. Embora o pai nunca o dissesse a crítica diretamente, Stark cresceu se comparando ao irmão e se afundando em suas próprias inseguranças. Mesmo assim, Stoltz jamais o abandonou. Pelo contrário, com um coração nobre, fez questão de apoiar o irmão sempre que pôde, ajudando-o a corrigir a sua postura nos treinos, mesmo que para isso precisasse sujar sua capa perfeita. Nunca se irritou com os erros de Stark, ao contrário, sorria e o incentivava a melhorar. No aniversário de Stark, chegou a preparar um hambúrguer gigante, uma tradição de guerreiros, mostrando que, aos seus olhos, Stark também era um guerreiro, e foi esse amor fraterno que brilhou ainda mais forte quando a vila foi atacada por monstros. Para proteger Stark, Stoltz ordena que ele fuja, dizendo que precisava sobreviver. Sem poder para fazer a diferença, Stark obedece. Com o coração pesado e tomado pela impotência, ele abandona a vila e sua família. Algum tempo depois, Stark conhece Aizen, um anão guerreiro que fez parte do lendário grupo de heróis liderado por Himmel, o homem que derrotou o Rei Demônio. Tocado pela história de Stark, Aizen decide acolhê-lo como aprendiz. Sua motivação vem de uma ferida antiga. Assim como Stark, Aizen também fugiu quando sua aldeia foi atacada por demônios. Mesmo tendo fugido, não significa que Aizen não se importava com a vida deles, pois ainda reza no túmulo de seus entes queridos. Não sabemos se, assim como Stark, o Aizen não tinha poder para enfrentar os demônios. Muito provável que não, mas, assim como Stark, ambos fugiram com medo. Treinar Stark é para Aizen uma forma de tentar reparar o passado. Quando falhamos e nos arrependemos da falha, buscamos no futuro uma chance de fazer diferente, de dar um novo sentido à nossa existência. Ao encontrar em Stark um reflexo de sua própria covardia, Aizen vê a oportunidade de guiá-lo e descobrir se, dentro daquele garoto, também existe um desejo de se tornar forte para proteger os mais fracos. Quando encontramos Stark pela primeira vez, já treinado, ele surge como um homem jovem, confiante, que acaba de proteger uma vila de um ataque de um dragão. Cercado por pessoas que o admiram, ele transmite uma postura firme e até repreende Frieren e Fern por terem provocado a criatura, aconselhando-as a não se aproximarem dele novamente. Essa introdução cria a expectativa de que estamos diante de um guerreiro experiente, seguro de si e pronto para ser um dos pilares reflexivos da narrativa, algo que a obra constrói com maestria desde o início. Mas a realidade é outra. Quando Frieren pergunta ao Stark se ele já participou de uma luta de verdade, ele admite que não e revela sem hesitar que está morrendo de medo. Ainda assim, pede que ela não o abandone. Fern, ao ver sua insegurança, se opõe à entrada dele no grupo, enxergando apenas sua covardia. Frieren, no entanto, enxerga além. Ela acredita no potencial de Stark, acredita que ele pode sim derrotar o dragão, e não muito depois,
Fern logo se prova como estava completamente enganada. Durante 3 anos, o Stark ficou no vilarejo, o qual o dragão se afastou, e o motivo era para caso o dragão aparecesse, ele pudesse o expulsar novamente. E durante todo esse tempo, Stark treinou a sua força esmagadora, que aprendeu com o Aizen, cortando uma montanha. Quando Fern percebeu isso, ela fez uma pergunta muito importante. 竜と戦う気はないのですよね。なぜ修行を続けているのですか。俺がこの村に来た時、みんな神気臭い顔をして竜の恐怖に怯えていた。そんな連中がさ、今では幸せそうに笑ってるんだよ。シュタルク様がいるからこの村は大丈夫だってな。俺は何もしてないってのによ。この村が襲われていないのはただの竜の気まぐれだ。竜が村を襲ったらシュタルク様は戦うのですか。死んだって嫌さ。でもよ、この村の連中にとっては俺は英雄なんだよ。この村の英雄シュタルクなんだ。俺が守らなきゃならないんだよ。É nesse momento que compreendemos a verdadeira essência de Stark. Ele é sim um guerreiro poderoso, não por títulos ou fama, mas por esforço incansável. Treina dia e noite, sempre em busca de se tornar mais forte. Não por vaidade, mas para proteger os outros. Com o coração voltado para a bondade, ele está disposto a enfrentar qualquer ameaça que coloque em risco a paz de um vilarejo. Tem medo da morte? Sim, mas jamais permite que esse medo define quem ele é. Embora nunca tivesse participado de uma batalha real, Stark acumulou uma força impressionante. Seu poder é tão notável que certa vez até mesmo seu mestre o atacou com seriedade, como resposta natural à presença de alguém genuinamente forte. Foi um reflexo claro de respeito. Stark havia superado as expectativas. Mas o que torna Stark realmente especial, além de ser mais um personagem super forte que estamos cansados de ver, o que o torna interessante mesmo sendo um tropo tão utilizado, é o fato de que apesar de ser incrivelmente forte, ele continua sendo um medroso, mas não um covarde. Quando criança, ele não tinha poder algum. Hoje, com força real em mãos, ele não hesita em usá-la para defender os outros. Ainda assim, se houver uma chance de evitar o combate, ele a aproveita. E é aí que reside a beleza de sua coragem. O medo em Stark é genuíno, mas seu senso de responsabilidade é maior. Evitar uma luta é uma prova de seu medo. Escolher lutar, mesmo com esse medo, é a prova de sua bravura. Isso é fascinante porque, na maioria das histórias, o poder vem seguindo de autoconfiança, uma chance para provar do que é capaz, uma chance para atingir o ápice da glória e provar ao mundo que você é um bravo guerreiro. Embora isso não seja ruim, Stark apresenta algo muito mais substancial e profundo. Ele mostra que estar em uma batalha não é sobre se engrandecer, é sobre estar disposto ao sacrifício e, se necessário, dar a própria vida para proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. E é esse o temor que, ao mesmo tempo que o motiva, também é o que o paralisa. Os principais personagens da obra tiveram seus lares arruinados e logo em seguida acolhidos por um mestre, mas entre eles Stark foi o único que abandonou o seu. Ele foge durante as batalhas, ele chora diante a qualquer missão perigosa que é imposta a ele. Stark tem medo, porque ele sabe que ele vai aceitar, porque ele sabe que se tem um monstro que ameaça vidas inocentes e ele é a única arma viva forte o suficiente para combater, ele vai ter que arriscar a sua vida. Mas enquanto houver uma possibilidade de não precisar lutar, Stark opta por treinar a sua força. Treinar é importante, claro, afinal, se você está treinando, está aumentando o seu poder, mas isso por si só não é um ato de coragem. O treinamento é apenas o início. A verdadeira coragem está na vontade, na decisão firme de seguir em frente, mesmo diante do medo. Ter vontade de ser forte é o primeiro passo. O segundo, e mais difícil, é agir, tentar, buscar, reagir. É nesse movimento que acontece o verdadeiro crescimento pessoal. Sêneca, um filósofo estoico romano, disse: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. O desenrolar dos eventos podem parecer fruto do acaso. Isso não significa que nossos esforços são em vão. Pelo contrário, sorte é quando o trabalho duro encontra a oportunidade. E quanto mais forte você for, maior será essa janela de oportunidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Stark. Quando se
deparou com o dragão, sentiu medo, e isso é natural, mas sua força não passou despercebida. Frieren, ao reconhecer o esforço que ele carregava, o encorajou a dar aquele segundo passo tão decisivo. No fim, foi uma dedicação silenciosa, sua vontade inabalável, que abriu uma oportunidade tão clara que nem o próprio destino conseguiu ignorar. Graças ao empurrão de Frieren, Stark tomou a iniciativa. Pela primeira vez, ele entrou em batalha e, para sua própria surpresa, derrotou o dragão com apenas um único golpe. Frieren leu Stark como se fosse um livro aberto. Com seu vasto conhecimento, ela entende a natureza dos dragões, criaturas inteligentes que não desperdiçam energia enfrentando inimigos claramente poderosos. Quando Stark afirma que o dragão não o atacou por dó, Frieren enxerga além. Na verdade, o que ficou claro é que não foi compaixão, mas sim medo. O dragão recuou porque sentiu a força esmagadora de Stark, uma presença tão intimidadora que nem mesmo uma criatura tão imponente ousou desafiá-lo. Quando Stark finalmente entra em ação, sua persona heróica brilha. Para Stark, os ferimentos de batalha são coisas simples. Quando a batalha acontece, não incomoda se ele não está intacto. Ele entende muito bem o sentido de ser um guerreiro, e quando ele está ferido e o inocente protegido, logo a missão foi cumprida. Graças aos ensinamentos de Aizen, Stark compreende profundamente o significado de ser um guerreiro. Ele sabe que sua missão não é sair intacto, mas garantir a defesa dos outros. Mas quando Stark está fora de batalha, a chama tende a se esfriar e sua persona medrosa tende a retomar o controle do seu comportamento. Mesmo que Stark tenha tanto medo de ir avante nas batalhas, ele é inspirado por 3 bravos guerreiros, Stoltz, Aizen e Himmel. Stark olhava para o seu irmão e via um modelo exemplar de honra, e seu mestre como um ideal de força, e quanto ao Himmel, um símbolo de heroísmo, um verdadeiro herói. Stark se posiciona nessas figuras e se repreende por não acreditar possuir características desses exemplos. Quando Stark relembra o seu passado para Fern, ele expõe todas as suas crenças limitantes. Porém, Fern responde: 家族から祝ってもらえなくて当然かもな。俺は逃げてばかりの失敗作だ。ヒンメルだったらきっと逃げなかった。シュタルク様、プレゼントを選びに行きますよ。過去なんて関係ありません。私の見てきた戦士シュタルクは一度たりとも逃げ出していません。この先逃げるかもしれねえぞ。私たちが逃がしません。 O que leva o Stark sempre a evitar os combates é a sua insegurança. Esse hábito constante de recuar alimenta suas dúvidas e o faz questionar sobre suas próprias habilidades. Frieren percebe isso com clareza, e mesmo sendo plenamente capaz de lidar com a situação sozinha, ela escolhe chamar Stark para o confronto, não por necessidade, mas para que ele enfrente o que realmente o paralisa. Ela o convida a lutar, não apenas contra o inimigo, mas contra suas próprias inseguranças. Essa atitude revela o verdadeiro significado da amizade. Um amigo de verdade não é apenas aquele que celebra suas vitórias, mas também aquele que te empurra para frente quando você hesita, que acredita no seu potencial, mesmo quando você não consegue enxergar. Infelizmente, as amizades assim são raras hoje em dia. As relações se tornaram tão superficiais que qualquer desconforto é visto como hostilidade, e os laços se rompem com facilidade. Mas a verdade é que crescer dói, e um amigo de verdade é aquele que tem coragem de te confrontar para que você evolua. Esse é o caminho certo. Todos nós carregamos por dentro um desejo silencioso de nos tornarmos aquilo que idealizamos, uma versão mais forte, mais corajosa, mais completa de nós mesmos. Tentamos viver à altura dessa imagem, mas quando tropeçamos
focamos nas nossas falhas, nos frustramos e recuamos. Voltamos para uma vida morna, sem grandes riscos, repetindo mentalmente a velha desculpa: eu só quero viver minha vida. Isso é injusto. O que essa pequena fagulha de vontade precisava não era desistir, e sim compreender. Antes de ser o que você sonha, é preciso aceitar quem você realmente é agora, com todas as suas falhas, medos e limites. Não se trata de ser o ideal, trata-se de buscar o ideal. É no caminho, nos tropeços e nas tentativas sinceras que a transformação acontece. E isso te afeta muito mais do que você imagina. Se você sente preguiça, você está com medo. Se você procrastina, também está com medo. Se você vive buscando prazer o tempo todo, fugindo do esforço, é porque no fundo tem medo. Mas medo de quê? Medo de falhar, medo de não ser bom bastante, medo de tentar e perceber que talvez você não consiga. A mente, para se proteger, disfarça esse modo com desculpas. Só estou cansado, não estou no clima, vou deixar para amanhã. Mas a verdade é que a preguiça e a procrastinação são mecanismos de defesa. Elas nos mantêm seguros, ou ao menos parecem manter. Porque se você não tenta, também não corre o risco de falhar. E se você não corre o risco de falhar, não precisa lidar com a dor de não ser suficiente. Só que viver assim é se esconder de quem você realmente é. O medo, quando ignorado, nos paralisa. Ele se torna a força matriz que aos poucos nos empurra para a perdição, para uma existência vazia, estagnada. Mas quando você reconhece esse medo e decide enfrentá-lo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, você começa a vencer. Não o mundo, mas a si mesmo. Reflita sobre sua vida. Eu tenho quase certeza em que todos os seus momentos de vitória foi necessário passar pelo medo. E se você nunca teve uma vitória, talvez o medo seja o que te segura. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Reconheça quem você é hoje e identifique com sinceridade quem você deseja ser. Talvez o ambiente que você vive esteja te limitando. Talvez você ainda não tenha conquistado sua independência, ou quem sabe esteja lidando com traumas que te puxaram para trás. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Sozinho, você não pode mudar tudo. Existem fatores fora do seu controle, as atitudes dos seus pais, o ambiente que você nasceu. Esqueça essa ilusão de criar a sua oportunidade. Você não tem esse poder e jamais vai ter. Então, o que fazer? Nada? Esperar que algo mude por si só? Não. Você luta, você se desgasta. O mundo à sua volta não vai mudar, mas você vai. E quando você muda, tudo à sua volta começa a ganhar um novo significado. Os eventos externos podem continuar os mesmos, mas agora você é outro. Você é alguém que resiste, que aguenta a dor do esforço, que carrega clareza sobre quem quer ser e onde quer chegar. Quando você se torna melhor, o mundo passa a resistir cada vez menos contra você, e as janelas do destino ficam cada vez mais abertas. Para Stark, todos os momentos de oportunidade vieram do seu trabalho duro. A sua força assustou o dragão. Pela sua força, a Frieren o escolheu para fazer parte do grupo. A sua força impressionou a Fern. A sua força salvou uma cidade contra ataque de demônios. A sua força chamou a atenção do Wilber. Em todos os momentos de oportunidades do Stark não foram causados por ele. Ele não criou essas oportunidades, mas elas vieram porque a sua força foi irresistível para o destino. Dito isso, tenha um plano e esteja disposto a se desgastar todos os dias por isso. Você não vai mudar os eventos vão mudar sozinhos, pois eles são obrigados a te aceitar. Crescer é isso, sofrer com propósito e transformar o que parecia impossível em realidade. Se você tem medo, você tem um anseio. Seja sincero com você. Diga o que você quer. Escreva o que você quer. Deixe bem explícito para si mesmo. E tenha medo de não conseguir evitar isso. Busque amizades verdadeiras que te empurrem quando estiver paralisado. Com vontade, evolua para ser irresistível para o destino. Se você quer salvar a sua vida, lute com medo.